Então, essa força, né, é fácil ver aqui, né? O volume de controle, né? Isso aqui é a força atuando no fluido, né? Então, se eu tenho uma força atuando para o fluido numa dada direção, então se ela atua no fluido para cá, ela atua na placa para o lado de cá, né? Na verdade é o inverso, né? A gente sabe que que a gente espera, né, que na placa, a gente espera que a gente vai ter isso aqui, ó, tipo, pôr um pedaço de placa, a gente espera que a gente vai ter aqui, ó, uma força na placa que é para cá, ó, e no fluido, no volume de controle, eu tenho uma força para cá, tá vendo? Então isso aqui é o que a gente chama de somatório de força em X, né? E isso aqui é a nossa força de atrito na placa, né? Vou tentar ajustar aqui o foco, tá, acho que estava bom. A força de atrito na placa, né? Então a força de atrito na placa é igual a menos Fx, e Fx é igual a menos a força de atrito na placa, certo? Então é isso que a gente estava colocando aqui nessa equação. Tá? Então, ok. A gente pode escrever aqui já. A gente pode escrever, por exemplo, a minha força de atrito na placa, né, vai ser igual, né, por sinal negativo, a menos, ó, aqui está um menos, deixa eu passar o meio menos, ó, ρ, o zero ao quadrado b dy, né, mais de 0 a delta, que é de 0 a h, ó, certo? Rho, uzinho ao quadrado b dy. Então, isso aí dá para a gente a força de atrito, né, na placa. Aí tem o seguinte, né, que a gente pode observar, vamos por assim, observação, né, da conservação da massa. Como é que se dá a conservação da massa aqui? Entrada e saída é a mesma coisa, né? Eu vou ter ρVA, certo? Aqui, velocidade uniforme, aqui eu tenho uma velocidade, né, que varia, né? Então, da massa, o que a gente espera aqui, né? A gente espera isso aqui, né? Integral de 0 a h aqui na entrada em regime permanente, né? Rho zero, né? A, vamos ser BDY, ρVA, certo? Tem que ser igual na saída. Ó. Então, na saída eu tenho de 0 a delta, ρ, uzinho B dy. Tá bom. Aí eu posso querer usar essa equação e misturar com essa daqui, né? Certo? Então, por exemplo, se eu quiser fazer isso, né, eu tenho interesse, né, em tentar ou substituir esse aqui ou substituir esse aqui. E tem um jeito de eu misturar essas duas equações que é fácil. Porque, veja bem, ó, isso aqui, certo? É quase igual a isso aqui, né? Esse termo. Né? Então, tirando o negativo. Né? O negativo está aqui, aqui não tem negativo. Mas, enfim, o resto é igual. A única diferença é que eu tenho um zero ao quadrado e aqui eu não tenho. Mas eu posso fazer isso fácil, né? Porque o zero é constante. Então, não muda eu colocar ou tirar dentro da integral. Então, eu posso pegar toda essa equação aqui, ó, e multiplicar isso aqui por o zero. Certo? Quando eu fizer isso, eu já tenho esse primeiro termo e eu posso substituir o segundo ali. Então, vejam, né? Quando eu multiplico isso por o zero, é simples, a gente vê que a gente fica com isso aqui, né? Integral de 0 a h, ρ, o zero ao quadrado, b dy, igual a integral de 0 a delta, né? Ρ, né? Uzinho, o zero, b dy, sem problema, né? Então, eu posso agora pegar e substituir isso aqui. Certo? Quando eu fizer isso, o que a gente vai ter? Ó? Vou escrever tudo de novo. Menos força de atrito igual. Né? Então, eu vou substituir. Vai aparecer aqui um menos integral de 0 a delta, ρ, uzinho 0, b dy, mais o que eu tinha lá, né? Integral, o resto da equação, né? Que era esse termo aqui agora, né?
Então, mais integral de 0 a delta ρ u ao quadrado b dy. Tá? Por que isso é conveniente? Porque se a gente olhar a equação anterior, ó, onde a gente tinha saído, né, eu não posso somar diretamente essa integral com essa, porque elas têm limite de integração. Né? Quer dizer, eu teria que manipular essas equações, né? Porque aqui eu tenho integral de 0 a delta, que é de 0 a h. Né? Agora, o que aconteceu aqui embaixo? Quando eu pego e substituo da equação da massa esse termo aqui, ó, que está aqui de novo, por esse aqui, eu tenho integral de 0 a delta. Né? Agora eu consigo fazer a soma. Então está aqui, ó, agora eu consigo fazer tranquilamente, né, a minha soma. Né? Então, se eu trocar o sinal, por exemplo, ó, então agora eu posso pegar, eu posso fazer isso aqui, ó, mais, né, e aqui menos, por exemplo. Né? E aí eu tenho uma equação agora para a minha força de atrito. Né? Certo? Eu tenho que somar isso aqui com isso aqui. Eles têm a mesma forma. Ó. Esses termos são comuns, né? ρu BDY, né? ρu BDY, que é U vezes U, né? Então, juntando os termos aí, ó, a gente chega que a nossa força de atrito na placa ela é igual a ρ B integral de 0 a delta de U, o 0 menos Uzinho, dy, onde B é a largura da placa. Né? E essa aqui é a força de atrito, né, que atua na placa. Né? Para um escoamento com camada limite. Né? Certo? Então, para um escoamento real. Né? Um escoamento real. Certo? Aí o que acontece aqui? Né? Uma primeira observação. Né? A gente está vendo aqui, ó, Uzinho, tá vendo? Esse Uzinho, se ele for igual a zero, ou seja, desculpa, se ele for igual a U0, né? Se o Uzinho for igual a zero, eu não tenho força de atrito. Né? Logo, eu preciso de um Uzinho que seja diferente de U0. Ou seja, eu preciso do meu gradiente de velocidade para poder achar uma força de arrasto. Porque o que aconteceria Uzinho igual a zero? Né? Significaria que eu não tenho atrito. Né? Eu não teria a condição de não deslizamento me gerando esse gradiente de velocidade. Né? E isso se refletiria, então, como uma força de atrito nula, porque eu teria um escoamento potencial. Né? Eu teria um escoamento sem atrito. Né? O meu escoamento ele seria sempre o zero, né, o tempo todo, mesmo sobre a placa. Então, o Zinho tem que ser diferente de U0 para eu ter a minha força de atrito na placa. Né? Então, isso é a primeira observação. Né? A segunda, então, eu preciso da camada limite. Né? E se eu tivesse escoamento potencial, a gente não teria. Como a gente viu na aula passada, vou até pegar o mesmo diagrama da aula passada, a gente tinha visto essa figura aqui, né? Onde a gente viu que do lado fora da camada limite, né, longe da parede, né, bem assim, fora da camada limite, longe da parede, de forma que eu estou do lado de fora da camada limite. Né, eu posso usar o quê? Escoamento não viscoso. Eu posso usar Bernoulli aqui nessa região. Né? Eu tenho um escoamento que não é rotacional. Né? Porém, dentro da camada limite, eu preciso considerar a viscosidade. É o que a gente vinha falando aí desde as aulas passadas aí. Né? E de fato, né? É o que a gente está vendo aqui, né? Certo? Então é importante a camada limite para eu achar essa força de arrasto. Né? A sustentação a gente viu que a gente consegue até achar, né? Com escoamento potencial, né? Ou com escoamento não viscoso, né? Escoamento sem atrito. Porém, né? Se eu quiser achar um arrasto, eu preciso da camada limite. Né? Eu preciso dessa região onde a viscosidade é importante. Uma segunda observação que é muito interessante, né, é a seguinte. Ó, se eu tenho que ter Uzinho diferente de U0, eu tenho um déficit, né, de velocidade. Ó, né? Esse déficit de velocidade ele é diretamente proporcional à minha força de arrasto. Ou seja, a minha força de arrasto ó, ela varia com isso aqui. Ó. Eu vou tentar marcar aqui, vai estragar um pouco a figura, mas tudo bem. Eu preciso
Eu preciso conhecer isso aqui, ó. É isso aqui que está aparecendo na força de arrasto. Isso aqui em vermelho, né, é o zero, né, menos o zinho. Isso aqui é um déficit de velocidade, né? Então, é isso aqui que me dá o arrasto, né? O que é um pouco lógico, né? Porque se a gente lembrar, ó, isso aqui veio do quê? Né? Veio da nossa equação da quantidade de movimento, né? Junto com a conservação da massa. Ok? Então, se, né, isso veio da conservação da quantidade de movimento, está ligado, então, a uma variação de quantidade de movimento no fluido. Né? A conservação da quantidade de movimento no fluido, ela me dá uma reação na placa. Né? Ou seja, a quantidade de movimento que eu perdi no fluido, isso aqui sumiu do fluido, ela não pode desaparecer. Ela tem que ter ido para algum lugar. Então, essa quantidade de movimento, essa variação de quantidade de movimento que desapareceu do fluido, ela foi para a placa, na forma de atrito, né? Ou de força de atrito. Certo? Então, a variação da quantidade de movimento do fluido, a perda de quantidade de movimento do fluido, vai para a placa. Né? Então, a gente pode, né, colocar aqui uma observação. Eu falei já isso, mas eu vou escrever porque é uma observação muito importante essa. Né? Então, a gente vê assim, ó, que a força de atrito, né, é dada, né, pelo déficit de quantidade de movimento. Certo? A gente está vendo aqui, ó. Isso aqui é o déficit de quantidade de movimento, déficit de velocidade, e quando eu faço tudo isso aqui é o déficit de quantidade de movimento. Então, o déficit do fluido foi transmitido para a placa. Né? Ou seja, vou usar o mesmo termo, déficit do fluido, né, foi transmitido para a placa. Então, isso aqui é uma informação muito importante. Tá, tá bom. Ok. Será que tem um jeito mais fácil da gente... Né? A gente vai ver que tem um jeito ainda mais fácil ainda de tratar essa equação aqui. Né? Então, eu vou escrever assim. Ó, deixa eu tentar, vou pegar outro papel. Vamos ver se... Tá. Então, é comum a gente fazer assim. Ó. É comum a gente fazer isso aqui. A gente pegar e escrever essa força de atrito, né, como ρB. Então, isso aqui está parecido com o que a gente vê em McFlu 1. Ó. A gente calcula uma força de atrito assim, né? Isso está ligado com o coeficiente de arrasto, né? A gente já vai falar disso, mas ρ ao quadrado e um coeficiente aí, né? A gente já viu que a gente trabalha assim. Então, é comum a gente escrever desse jeito. Para eu escrever desse jeito, é só comparar com a equação, né, que eu tinha. Então, eu tenho que, né, para fazer isso, eu tenho que dizer que θ ele tem que ser igual a integral de 0 a delta, né, de u sobre o zero, 1 menos u sobre o zero, dy. Né? Então, é só comparar. Ó. É só comparar, né? Para eu poder escrever minha força de atrito assim, o θ tem que ser tal que quando eu multiplicar por isso aqui é tudo constante, né? Está falando de escoamento incompressível, né? Então, ρ é constante, pode entrar na integral. B é constante, a largura da placa, pode entrar na integral. O zero ao quadrado também, né? Então, quando eu pego isso aqui e jogo dentro dessa integral, eu tenho que cair nessa equação e de fato a gente cai, porque o zero ao quadrado corta com isso aqui, né? Tá? Então, é comum a gente escrever desse jeito aí.